Boa noite, meus irmãos, que a paz esteja com todos, amém? É com muita alegria que a gente está começando mais uma live, mais um culto ao vivo aqui. E a gente fica muito feliz pela participação de todos vocês estarem conosco aqui nessa noite. Você que é de Matão, você que é de Dobrada, você que é de outros lugares aí que está participando conosco, você que faz parte da igreja, você que não faz. É com muita alegria te receber aqui e eu tenho certeza que Jesus ele tem uma palavra extremamente importante para liberar o seu coração, amém? Eu gostaria de fazer um pedido aí para você que está nos assistindo. A gente está online no Facebook, a gente está online no YouTube. Eu gostaria que você compartilhasse essa live aí no seu perfil do Facebook, para que outras pessoas pudessem ter acesso aí a essa palavra edificante aos nossos corações, que tem trazido crescimento, conhecimento para as nossas vidas, amém? Para a gente poder estar iniciando aqui hoje, com muita alegria, eu vou estar lendo um versículo bíblico aqui, e que seja muito importante, assim como foi ao meu coração, que você preste muita atenção, e eu tenho certeza que a gente vai crescer cada vez mais com tudo isso que Jesus tem revelado aos nossos corações, amém? Se possível, abra sua Bíblia em João, no capítulo 1, do versículo 40 ao 42. Diz assim a palavra do Senhor: Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? Nessa pequena passagem que está escrito aqui em João, a gente pode aprender duas coisas importantíssimas. A Bíblia relata aqui que André, ele encontrou Jesus. E a partir do momento que ali ele encontrou Jesus, uma alegria extrema invadiu o seu coração, ao ponto de nascer uma necessidade no coração dele de compartilhar aquele encontro com Simão. Aqui aprendemos que quando encontramos Jesus, realmente tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos traz perturbação é deixado para trás, e a alegria preenche inevitavelmente o nosso coração. Ali André chamou seu irmão e o levou a Jesus. E quando Simão chegou diante de Jesus, Jesus liberou uma palavra para ele e disse o seguinte: Simão, a partir de hoje o seu nome será Cefas. Jesus, ele tem a capacidade de mudar a nossa identidade. Uma vez, quando encontramos com ele, quando temos esse encontro com Jesus, ele traz uma extrema mudança para as nossas vidas. Ele traz uma extrema mudança aos nossos corações, ao ponto de nos fazer esquecermos das nossas velhas identidades, e Ele coloca agora uma nova identidade aos nossos corações. Ele coloca essa necessidade de compartilharmos essa identidade que Ele mesmo traz aos nossos corações quando o encontramos. Eu quero liberar para você aqui nessa noite, meu irmão, que Jesus ele tem um plano importante na tua vida. Eu não sei se você já teve um encontro com Ele, se você não teve esse encontro com Jesus, mas se você ainda não teve esse encontro, hoje é a oportunidade de você ouvir Jesus mudando o seu nome, mudando a sua identidade, trazendo alegria ao seu coração, e por consequência disso, te fazendo propagar esse amor que Ele tem colocado no meu coração e no seu coração. É com muita alegria que eu venho compartilhar essa palavra que acrescentou
muito no meu coração, eu tenho certeza que tem acrescentado aí no seu coração, amém? E para a gente concluir, eu gostaria de fazer uma oração para a gente prosseguir com esse culto, com essa live, que tem acrescentado muito em nossas vidas, amém? Se você puder fechar os seus olhos nesse momento, eu tenho certeza que Deus ele vai tocar no seu coração. Senhor Jesus, te glorificamos aqui nesse momento e te engrandecemos por tudo que o Senhor tem feito às nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio de estarmos ouvindo a Tua palavra, que traz fé aos nossos corações, que nos faz crescer em graça e em conhecimento, meu Deus. Queremos, Jesus, te encontrar todos os dias, temos essa necessidade, Pai, de te encontrarmos, para que possamos, Senhor, absorvermos essa alegria que o Senhor tem derramado sobre nós, uma alegria que a Tua palavra diz, Senhor, que excede todo entendimento, que o mundo não a conhece, mas que só aquele que te encontra consegue conhecer, meu Deus. Pedimos que o Senhor venha com Tua presença, Senhor, sobre nossas vidas, venha com Tua presença, Pai, invadindo o lar de cada um que está assistindo nesse momento, Pai, esse culto ao vivo, meu Deus. Eu lhe peço que o Senhor venha transformar os corações, eu lhe peço que o Senhor venha preparar esse encontro, Pai amado, eu lhe peço que o Senhor venha trocar a identidade. Olha, Deus, não seremos mais reconhecidos por aqueles, Senhor Deus, que fazíamos tais coisas, mas agora, Senhor Deus, encontrando contigo, somos reconhecidos por filhos, discípulos do Senhor, Pai. Aqueles, Senhor Deus, que tem a chama queimando no coração por Ti, meu Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por esse culto, Pai, por essa live que tem acrescentado muito em nossas vidas, Pai amado. Somos gratos, Senhor, e a Ti entregamos a honra e a glória que o Senhor merece, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Amém. Antes de eu passar aqui a palavra para o pastor Kleber, eu gostaria de pedir aí, você que tem um pedido, uma petição aí, por um motivo de oração, que você queira orar por alguém específico, no final do culto a gente vai ter esse momento especial, a gente vai estar orando pela sua vida, intercedendo pela sua vida. Então vai colocando aí, deixando o seu comentário, o seu pedido exclusivo aí pela sua vida, pela sua família, pela sua saúde, independente do que for, amém? Eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar a sua vida através da palavra do pastor e através desse culto em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Pastor Kleber, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, meu querido irmão André. Que bom, viu, que vocês estão aqui hoje. Hoje nós estamos recebendo aqui a visita, né, aqui no estúdio, que o Sidney e a Sandra tão gentilmente nos têm cedido para fazermos aí as lives, né? Eles têm trabalhado muito, né, para que essa transmissão seja a melhor transmissão possível. Então eu dou graças a Deus pela sua vida, Sidney, pela sua vida, Sandra, por esse espaço aqui que é a Digimagem, e rogamos para que as bênçãos de Deus caiam como chuva sobre as vidas de vocês aí, trazendo conversão, trazendo alegria, satisfazendo todas as necessidades de vocês e dando a vocês aí vida plena, vida abundante, que é o que o nosso Senhor Jesus ofereceu. E eu também quero agradecer aqui hoje, né, motivo muito especial de alegria para mim, estar aqui conosco o André, a Jennifer, são irmãos queridos que vieram aqui nos abençoar, vieram aqui abençoar a sua vida, também passaram a semana toda orando por vocês, né? Eu quero que vocês saibam que as lutas que vocês estão travando aí na casa de vocês, na família de vocês, no emprego de vocês, vocês não travam sozinhas. Há um Deus nos céus que os conhece o endereço de vocês, o número do seu sapato, e há também uma família que Deus tem levantado aqui em Matão, que é a Igreja Metodista em Matão, e nós também queremos aí levar as cargas uns dos outros, não é isso que está escrito lá no livro de Gálatas, e assim cumprirmos a lei de Cristo.
Então, que bênção, né? Que bênção você aí que nos acompanha, que é de Matão, de outra cidade, como meu querido irmão disse, sejam muito bem-vindos. Amém? E prepare aí o seu pedido de oração, né? Por qualquer motivo, no final do culto, a nossa querida irmã Jennifer estará aqui intercedendo pela sua vida, intercedendo pelo nosso país, especialmente por esse tempo aí que nós temos vivido de pandemia, não é isso? Então tá bom, eu quero passar agora ao nosso momento aqui de ministração da palavra, né? A gente crê que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, não é verdade? Ela é luz para os nossos caminhos. E prosseguindo na série que nós chamamos muito basicamente de série coronavírus, nós vamos falar aqui alguns pontos que a nossa fé cristã ela possui e nos municia para cruzarmos aí essa tempestade provocada pela pandemia do coronavírus, tá bom? Então eu quero começar hoje jogando um mapa aí na sua tela, né? Sidney querido, você pode jogar esse mapa aí na tela? O que diz esse mapa, meus queridos? Esse mapa foi publicado agora nessa sexta-feira pelo governo do estado de São Paulo e ele traz aí as cores. Você deve, com certeza tem acompanhado na imprensa que o governo do estado de São Paulo tem se preparado para a reabertura do nosso convívio social, das atividades econômicas, do comércio, das igrejas, das indústrias e tudo mais. E esse mapa aí é o que nós temos de mais atual em relação à disseminação do coronavírus no estado de São Paulo, tanto na capital quanto no interior do estado, né? As zonas em vermelho, você pode acompanhar com a gente aqui no mapa, as zonas em vermelho, elas são aquelas de maior disseminação da doença e que, portanto, demandam uma maior restrição de circulação, tá certo? O governo do estado de São Paulo estabeleceu que nessas zonas em vermelho apenas os serviços essenciais podem ser aí veiculados, tá? A ideia é que com o controle da doença, esse vermelho ele passa para o laranja. Se você vê bem aí no mapa, aí em Araraquara, a região de Araraquara onde Matão se encontra, né? Tá identificado aí certinho para você, ela está laranjada. Então é um pouco menos restritiva a política do governo de fechamento dos estabelecimentos. A ideia é que a gente consiga alcançar ali as zonas amarelas, né? E depois ainda a zona verde e azul. Hoje nós só temos uma pequena faixa amarela no estado de São Paulo, que por acaso é a capital do estado de São Paulo. Então eu quero demonstrar isso para você. Não se assustar se você tem ouvido que lá em São Paulo voltou a abrir os bares, os restaurantes e os salões de beleza, e aqui não, é por conta desse mapa, né? É por conta que lá em São Paulo, ao que o governo tem publicado, a doença está um pouco mais sob controle, tá? Mas vamos lá ao que interessa. O que interessa? Você acompanhou comigo na imprensa que essa doença veio de fora do país, e como ela chega no nosso país? Através dos aeroportos principalmente e através dos portos. Ou seja, essa doença entra em primeiro plano no nosso país através das grandes cidades, né? Então ela entra através das grandes cidades e ali ela se prolifera através da densidade populacional. Então, em abril havia muito mais novos casos nas grandes cidades do que no interior. Havia muito mais óbitos nas grandes cidades do que no interior. Esse quadro começa a mudar. A doença que começava explorando as densidades demográficas das nossas capitais, agora começa a avançar para o interior. A doença que chegou através dos aeroportos e dos portos, agora chega através das rodovias. E ela então vai migrando para o interior. Por que eu estou dizendo isso? Porque você, como eu, que ama as nossas reuniões nos nossos templos, nas nossas igrejas de pedra, de alvenaria, físicos, lembra? Esse mapa indica que nós não voltaremos a ter os cultos nas nossas igrejas na velocidade que nós gostaríamos.
A verdade, a gente já queria estar lá, não é isso? Mas, de acordo com esse mapa e as decisões tomadas pelas nossas autoridades, nós ainda não podemos nos reunir presencialmente, tá? Isso é uma premissa nossa, nós não temos como escapar diante disso que nos foi postulado. Agora, a pergunta que eu quero responder com você hoje, o nosso foco aqui da nossa meditação é: uma vez que a reabertura das igrejas, os nossos encontros pessoais, então, não vai ser tão rápido como a gente gostaria, e provável que durante algumas semanas ainda a gente se mantenha aqui comungando através desses encontros virtuais, a minha pergunta é: como manter uma espiritualidade sadia nesses tempos de pandemia, que forçaram a suspensão dos nossos encontros pessoais? Eram tão gostosos, na verdade. Quantas vezes eu e você saímos da igreja e a gente se sentia leve, a gente se sentia curado, a gente se sentia abençoado por aquela atmosfera de adoração que parece, e não só parece, a gente tinha a convicção de que uma miríade de anjos tinha invadido aquele lugar, e é tão bom, né? Agora, como manter a alimentação espiritual nesses tempos nos quais a gente já não pode recorrer àqueles encontros onde nós louvávamos a Deus em plenos pulmões coletivamente, né? Será que realmente a falta desses encontros físicos se constitui num obstáculo intransponível para que nós cresçamos na fé? Será que a gente não pode crescer na fé nesse tempo? É isso que eu quero responder com você, e eu quero já respondendo da seguinte forma: eu vou dar duas respostas, uma nós vamos tratar hoje e a outra a gente vai tratar semana que vem. A minha primeira resposta a essa pergunta, a minha primeira proposta de resposta é a seguinte: a pergunta é: como manter uma espiritualidade sadia nesses tempos de pandemia e suspensão das atividades físicas? A minha primeira resposta para você é: seguindo Jesus Cristo. Coisa simples, seguindo Jesus Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar melhor hoje. A minha segunda proposta de resposta para você é: fazendo da sua casa uma igreja. E essa resposta eu quero discorrer para vocês na semana que vem, tá bom? Então, para pensar um pouquinho nessa resposta que eu quero trazer com vocês aqui hoje, seguindo a Jesus Cristo, nós poderemos nos alimentar da palavra de Deus e continuar a viver os sonhos que Deus tem para a nossa vida, tá? Eu quero usar um texto bíblico base para que a gente possa meditar sobre ele, tá bom? Abra comigo, é o texto que o André leu, a continuidade do texto que o André leu. O André leu 1 João capítulo 1, 40 a 42. Nós vamos fazer a leitura de João capítulo 1, verso 43. Está na sua tela aí, o Sidney já jogou aí para você. Está escrito assim, ó: no dia seguinte é que? Aquele encontro que Jesus teve lá com Pedro, com André, tudo. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou Filipe e lhe disse: segue-me, segue-me. Essa palavra que eu quero imprimir no seu coração nessa noite. Jesus dizendo para Natanael, Jesus dizendo para Filipe, Natanael não chegou ainda, né? Jesus dizendo a Filipe: segue-me, segue-me. Sabe por quê, meus irmãos? É exatamente por aqui que começa o cristianismo autêntico. O cristianismo autêntico, antes de ser uma ligação, uma aliança que nós fazemos com uma instituição, com uma determinada igreja ou com um determinado feixe de doutrinas, ele é um relacionamento pessoal com o nosso Salvador Jesus Cristo. E esse relacionamento pessoal e cotidiano com Jesus Cristo vai transformando a nossa vida, vai expurgando da nossa vida o domínio do pecado e vai nos deixando exatamente como Jesus é.
Olha que coisa linda. Essa é a caminhada de todo cristão autêntico. Um cristão não é aquele que cumpre obrigações simplesmente, mas é aquele que, se permitindo andar com Jesus, também permite que o Espírito Santo de Deus se mova dentro do seu coração, dando a ele obediência à santa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá bom? É isso que eu quero dizer para você. E você vai ver exatamente como Jesus chamou Filipe, segue-me. Exatamente como Jesus chamou Mateus, segue-me. Exatamente como Jesus chamou a Pedro, segue-me. E você vai deixar de ser pescador de peixe para ser pescador de homens. Você vai ver esse comportamento de Jesus se multiplicar ao longo de todos os 4 evangelhos, de todas as páginas do evangelho. É Jesus chamando sempre as pessoas para Ele mesmo. Jesus chama as crianças para as abençoar. Jesus chama os pecadores ao arrependimento. Jesus chama os doentes para serem curados. Jesus chama os cansados e sobrecarregados para serem aliviados e para encontrarem descanso. Jesus chama aqueles que têm sede para serem saciados. Jesus chama Zaqueu para jantar. Não é isso? Jesus chama lá os seus amigos para passar um tempo com eles, e Jesus chama sim os discípulos para poder ter um momento com eles ali, uma escola com eles, para que os discípulos pudessem aprender deles, e entre os discípulos se encontra Filipe, né? Então você vê essa atitude, esse padrão de comportamento em Jesus. A Bíblia fala que o Filho de Deus veio ao mundo chamar os pecadores ao arrependimento. Ele veio nos chamar, nós que éramos como ovelhas desgarradas, sem pastor. Ele veio na qualidade de sumo pastor, para que a gente encontre agora uma referência, um padrão a ser seguido. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós podemos sem medo algum nos espelhar em Jesus, né? É sobre isso que eu quero falar um pouco agora. Em que consiste o chamado de Jesus, né? Eu estou falando que Jesus chama, mas para que Jesus está chamando esse povo? Com que finalidade Jesus está chamando esse povo? Eu quero dizer para você que o que tem em comum de todos esses chamados, desde as criancinhas até os mais idosos, desde os mais ricos e poderosos até a gente mais simples e mais humilde, o que tem de comum em todos esses chamados de Jesus é uma convocação de fidelidade pessoal ao Mestre dos Mestres, né? Em uma linha, o que eu quero dizer? Que Jesus nos chama para uma vida do que para andar com Ele, e esse andar com Ele nós damos o nome de discipulado, sabe? E o que é o discipulado? O discipulado é unir a nossa vida à vida de Cristo. Para quê? Para que o destino de Jesus Cristo seja o mesmo destino da minha vida e dos seus discípulos. Olha que coisa gloriosa. Jesus veio do Pai, Ele se encarnou e Ele sabia que Ele iria voltar ao Pai. Como Ele sabia que Ele iria voltar ao Pai, Ele começa a chamar as pessoas, para que essas pessoas então possam acompanhá-lo onde Ele estava indo. Você lembra daquela passagem também lá do começo do Evangelho de João, que Jesus diz assim: olha, eu estou indo, mas vocês, meus discípulos, não precisam ter medo. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu estou indo preparar moradas para vocês. Não tenham medo, se não fosse assim, eu não diria isso para vocês. Olha que coisa linda. Então Jesus voltou para o seio do Pai, e Jesus então veio nos mostrar o caminho de volta para Deus. E é o discipulado, é o nosso compromisso pessoal, é essa convocação de Cristo para nós que vai unir o nosso destino com o destino glorioso de Jesus Cristo, tá bom? Então o que é o chamado de Jesus? O chamado de Jesus é um desafio. É um desafio lançado para os seus discípulos alcançarem uma nova vida. Qual vida? A vida que Deus sonhou para todos os homens.
a vida que Deus sonhou para você. Sabe aquela vida que você sempre sonhou que você tivesse, né? Hoje eu recebi um WhatsApp do meu pai que dizia que para nós conquistarmos a vida que nós sonhamos, às vezes nós precisamos renunciar àquilo que nós queremos no momento, para alcançarmos a vida que nós queremos. Não é verdade? Então, assim, o nosso Pai Celestial também tem sonhos para nós. E para nós alcançarmos esses sonhos, Ele quer que a gente siga Jesus, né? E aí, meus irmãos, Jesus, no infinito da sua sabedoria, Ele sabe que o seu chamado não será atendido por muitos. É dos evangelhos a seguinte frase: muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. É dos lábios de Jesus o seguinte pensamento: há dois caminhos, um largo que muita gente vai por ele, que no final dá em morte, e um estreito que pouca gente se acerta com ele, mas que no final dá em vida. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, Jesus sabe disso, e Jesus mesmo assim não faz acordos no seu chamado. Quando Jesus nos chama e Ele já oferece como é que vai ser. Ele não transige, Ele não diminui o padrão de Deus, não. Ele é aquele que leva uma vida santa, sem pecado, e nos chama para viver essa vida. E Ele diz claramente aos seus discípulos que o caminho que Ele deve tomar é o caminho para a cruz. E Ele diz para os seus discípulos de maneira muito clara e muito segura: se alguém de vocês quiser me seguir, vocês vão ter que renunciar a si mesmos, vão ter que tomar a sua cruz e seguirem-me, né? E Jesus continua dizendo assim: façam os cálculos. Isso está lá em Lucas capítulo 14, versos 28 e seguintes. Jesus vai dizer assim: vocês querem me seguir? Pois façam os cálculos, porque você já conhece, Jesus contando, né? Pensa num homem que resolveu construir uma torre, e ele começa a torre, ele faz os alicerces da torre, acabou o dinheiro, fica aquela coisa parada no meio do caminho. Esse homem só vai passar vergonha, porque ele não calculou bem aquilo que ele pretendia fazer. Pensa num rei que está pretendendo entrar numa guerra, só que ele tem que se certificar se o exército dele vai dar conta de sair vitorioso, porque se ele entra na guerra e perde, ou ele morre, ou no melhor das oportunidades, ele vira escravo do outro exército que se sagrou vencedor. Ou seja, se nós entrarmos nesse chamado sem calcularmos o preço desse chamado, e pararmos no meio do caminho, a gente ou vai passar vergonha como o construtor que não terminou, ou vai passar então sérios apuros como o rei que entrou na batalha e perdeu, tá? Mas Jesus está chamando você para uma vida de vida, para uma vida de vida verdadeira e de vitória e vida abundante. Amém, meus queridos? Então eu quero dizer para você o seguinte, que aqueles que ainda tiverem algum apreço pelo pecado, não têm condições de seguir o nosso Mestre, né? Com Jesus a vida pode ser até curta, mas a vida nunca será pequena. Tá bom? Então eu quero dizer para você que a vida com Jesus, ela não contempla a possibilidade de ser uma vida superficial, de ser uma vida medíocre, né? De ser uma vida hipócrita, porque seguir Jesus levará você e a mim a encontrar o mais profundo significado da nossa existência. Sabe, andando com Jesus, Jesus tinha plena consciência de onde ele veio, o que ele estava fazendo e para onde ele estava indo. E andando com Jesus, nós também adquirimos a mesma consciência de onde nós viemos. Sabe de onde nós viemos? Dos planos de Deus. Quem nós somos e o que nós estamos fazendo. E a nossa identidade, por mais que o mundo nos encha de apelidos depreciativos, a nossa identidade, segundo Deus, é sermos filhos amados, alvos de um amor que o mundo não pode conhecer, porque esse amor tem uma fonte que é o trono de Deus. E andando com Jesus, nós também somos despertados para o nosso destino, que é qual? Voltarmos à nossa pátria celestial.
É Deus quem nos chama para habitar eternamente no seu reino. E quanto do assunto de Jesus não era completo, não era tomado, não era gasto com esse tema da vida eterna. É para lá que nós estamos indo, é para lá que aqueles que andam com Jesus com sinceridade de coração e no nível da sua alma vão acabar indo. Tá certo? Então, o que aconteceu lá em 1 João capítulo 1, verso 43, Jesus partiu para Galileia e encontrou Filipe e disse: Filipe, segue-me. Sabe, Jesus hoje está passando aqui pela sua casa, seja em Matão, seja em Dobrada, seja em qualquer outro lugar, e Ele está dizendo para você: Márcio, meu querido, segue-me, segue-me. Ele está dizendo para você aí dentro da sua casa: segue-me. Ouça a voz do Mestre, coloque-se a seguir o Mestre e você vai encontrar ali tesouros incomparáveis. A Bíblia continua então o texto dizendo que Filipe era de Betsaida. Betsaida é a mesma cidade de André e Pedro, e o que eu quero que você saiba sobre isso é que Betsaida era mais uma vilinha, mais um vilarejo ali do entorno do Lago da Galileia, né? O Lago da Galileia é a maior porção de água doce daquela região que está na boca de uma região desértica muito grande, portanto, era um lugar estratégico, né? Inclusive para a formação ali de veios urbanísticos, né? De populações, de adensamentos populacionais, porque tinha água doce abundante, tá? E aí a gente segue então para o nosso verso 45. Sidney, põe na tela para nós, por favor, no qual está escrito assim: Filipe, que tinha acabado de encontrar Jesus e estava seguindo Jesus, agora o Filipe acha Natanael, e o Filipe diz para Natanael assim: Natanael, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, e esse é Jesus de Nazaré, o filho de José, né? O André, no começo do culto, leu um texto muito parecido. André era o irmão de João. Quando André tem contato com Jesus, a primeira coisa que ele vai fazer é, com uma boca cheia, declarar ao seu irmão Simão, que futuramente vem a se chamar Cefas ou Pedro, que ele havia encontrado o Messias, o Salvador, o esperado das nações. Pois é. E aqui o que acontece? Filipe, então, que passa a seguir Jesus, na linguagem de hoje, ele tromba Natanael, que era um amigo dele, né? E qual que vai ser o assunto de Filipe? Como é que Filipe ia falar outra coisa para Natanael que não fosse o encontro com aquela personalidade mais extraordinária com quem ele já tivera contato em toda a sua vida, que era Jesus Cristo de Nazaré? Meus queridos, presta atenção comigo. Por que Filipe vai falar para Natanael de Jesus? Por que André vai falar de Jesus para Pedro? E por que os discípulos vão falar ao mundo de Jesus Cristo? Olha para a história e observe a importância sem igual na história da humanidade da figura de Jesus Cristo, né? Então, se Jesus tivesse apenas uma relevância histórica, ele já seria motivo de profunda admiração. Afinal de contas, Jesus Cristo de Nazaré, ele dividiu a história, ele fundou a maior religião do mundo. Até hoje, 2000 anos depois da sua morte, o cristianismo já varreu os 4 cantos do globo e é a religião de maior número de adeptos até hoje. Jesus, ele vem e reinterpreta a lei de Moisés de uma maneira a conferir liberdade ao povo que estava escravizado por uma lei que deveria corresponder ao amor e à misericórdia de Deus. Jesus, ele exerce um ministério profético também sem precedentes. Ele cura mortos, ele ressuscita mortos, ele cura enfermos, paralíticos, cegos, coxos, leprosos, doenças que a medicina naquela época não chegava nem perto de reconhecer. Até hoje tem muita dificuldade, às vezes ainda não consegue
efetuar a cura. Jesus fez isso na frente de cidades inteiras. Jesus, com a sabedoria dele, ele desconcertava a fila dos seus inimigos, né, que muitas vezes se levantaram para pegar Jesus em dilemas, mas que Jesus dá respostas que eles têm que enfiar a violinha no meio do saco, abaixar a cabeça e sair envergonhados de fininho, né? E mais do que isso, Jesus, ele não tinha somente ensinos maravilhosos, mas Jesus foi aquele pregador que vivia exatamente em consonância com aquilo que ele pregava. E se ele vivia direitinho conforme aquilo que ele pregava, ele morreu pelos seus ideais. E até o último suspiro na cruz, ele obedece àquilo que ele tinha em mente, que era o chamado de Deus para a vida dele, e ele também ama os seus amigos até o fim, defendendo-os, intercedendo por eles, orando por eles, e no momento em que o exército chega para apanhá-los, Jesus com os dois braços diz assim: sou eu que vocês querem? Então deixa os meus amigos e levem a mim. Olha que personalidade tremenda e maravilhosa, queridos. É por isso que até mesmo as pessoas que não são cristãs, quando olham para Jesus, têm que se curvar à extraordinariedade da personalidade de Cristo Jesus. Existe um professor francês que viveu mais ou menos 150 anos atrás, chamado Ernest Renan. Ernest Renan, ele tinha muito problema, ele começou a fazer seminário, depois ele abandonou o seminário, porque ele tinha muita crise de fé, e ele acabou fazendo uma expedição arqueológica para o Oriente Médio, onde ele levantou muito material, e acabou fazendo uma pesquisa muito detalhada da vida de Jesus Cristo, e depois ele foi lá para a Grécia e acabou fazendo uma pesquisa muito detalhada dos discípulos de Jesus, de maneira que ele era uma das maiores assumidades da sua geração a respeito do Jesus histórico. Então ele é contratado pelo Collège de France, não sei se é assim que fala, a dona Regina que sabe falar francês, mas ele é contratado por um colégio muito famoso, e ele causa ali frisson já na sua primeira palestra, porque ele apresenta Jesus como um homem extraordinário, como um homem extraordinário. E por que ele causa frisson? Porque na mesma forma que ele exaltava Jesus quando comparado com os homens, ele rebaixava Jesus, porque Jesus não seria nada mais do que um homem, né? O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que Jesus foi o mais extraordinário de todos os homens, mas ele não foi somente um homem, né? As pessoas que são espírita até hoje têm na figura de Ernest Renan um dos precursores do seu movimento, né? Junto lá com Allan Kardec. Quem diz isso é o próprio palestrante espírita Divaldo Pereira Franco, né, que depois do Chico Xavier é considerado aí talvez o maior missionário espírita que nós temos vivo. E ele vai então se apoiar nas pesquisas de Ernest Renan para falar que Jesus foi um homem extraordinário. E eu estou querendo dizer o seguinte, que se Jesus fosse somente um homem extraordinário, ele já seria motivo para nós falarmos dele todos os dias, mas tem muito mais do que isso. E a Bíblia nos apresenta Jesus como muito mais do que o maior de todos os homens. E Filipe tinha acabado de descobrir isso. E como que Filipe poderia permanecer em silêncio, se aquele Nazareno era exatamente o cumprimento das profecias do Antigo Testamento? Se ele era o cumprimento da legislação do Antigo Testamento? Quando um judeu ouvia isso, não é o que está escrito em 46? No 45... achamos Jesus, aquele de quem Moisés escreveu na lei e quem se referiram os profetas. Presta atenção, um judeu dividia o Antigo Testamento na lei, nos profetas e nos salmos.
Então, quando Filipe fala para Natanael que Jesus era o cumprimento dos profetas e da lei, ele está querendo dizer que Jesus é aquele de quem todo o Antigo Testamento declara. Jesus é o maravilhoso conselheiro, Jesus é o príncipe da paz, Jesus é o esperado de Israel, Jesus é a raiz de Davi, Jesus é o Messias, aquele que deveria entrar em Jerusalém montado num jumentinho, aquele que não conheceria o pecado e os seus ossos não conheceriam a corrupção. Jesus é o Verbo que estava com Deus desde o princípio. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a porta das ovelhas. Jesus é o próprio Eu Sou encarnado. Ou, nas palavras do arcanjo Gabriel, Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Entende porque Filipe não tinha como desviar o assunto? Entende quando alguém tem um encontro com Jesus Cristo, todas as outras coisas são simplesmente eclipsadas, são fustigadas. Paulo vai dizer o seguinte: Paulo era um grande estudioso, né? E ele conhecia a filosofia, ele conhecia os poemas, ele conhecia a legislação judaica de cor e salteado, e ele vai dizer então que ele reputa tudo isso como esterco, como lixo diante da excelência do conhecimento de Jesus Cristo. E é esse Jesus Cristo que chama você hoje: segue-me. Segue-me, porque eu tenho palavras de vida eterna para você. Mesmo nessa pandemia, mesmo esse pandemônio acontecendo lá fora, mesmo no meio das maiores tempestades, eu tenho paz para te dar. Não a paz como o mundo conhece, mas a paz que eu recebi do meu Pai, e tenho autoridade para ministrar sobre todas as pessoas que caminham comigo. É a esse Jesus que nós seguimos, meus queridos, e é o encontro pessoal, e aqui eu quero frisar, pessoal, é o encontro pessoal com Jesus. Isso não tem nada a ver com um cristianismo nominal, com você ter o seu nome arrolado no livro de batismo. Não, eu estou falando de um encontro pessoal, como Filipe teve, como Pedro teve, como os outros apóstolos tiveram. É esse encontro pessoal que transformou por completo a vida de Filipe, a vida de Natanael, a vida daquela mulher lá no poço de Jacó em Samaria, lembra? É esse encontro pessoal que mudou para sempre a vida do cego de Jericó, da filha de Jairo, a vida de José de Arimateia. É esse encontro pessoal com Jesus que transformou o Império Romano para sempre e mudou o curso de tantos outros reinados, impérios e democracias, e seja lá o que for. E é o testemunho de que esse Jesus vive, mesmo depois de morrer na cruz, que dá origem à igreja e tem ressignificado a vida de milhares e milhões de pessoas por todas as gerações, desde que Jesus veio. Cara, é por isso que Jesus está chamando você: segue-me. Segue-me. Ele quer dar um novo significado para a sua vida. Só que seguir Jesus, eu vou puxar um gancho da minha primeira fala, seguir Jesus não é seguir uma instituição. Seguir Jesus não é simplesmente frequentar o culto ou a missa. Seguir Jesus não é cumprir deveres religiosos. Seguir Jesus demanda da gente um encontro pessoal com Jesus e nutrirmos esse encontro. Sabe, uma amizade que, para que essa amizade seja calorosa e transformadora, você alimenta essa amizade? Seguir Jesus vai depender desse tipo de amizade. E eu quero dizer para você, que oportunidade maravilhosa Deus nos confere nessa pandemia de termos o nosso encontro com Jesus Cristo, tá?
Então vamos falar um pouquinho do encontro de Natanael, porque é muito provável que você se identifica com o encontro de Natanael. Nós vamos ler o versículo de número 46, João 1:46, e eu quero ler com vocês. Eu vou começar a desenrolar um pouco das ideias que estão por trás desse texto e vou terminar a semana que vem, tá bom? Nós estamos falando aqui como que nós podemos manter uma espiritualidade sadia nesses tempos de pandemia, e a minha primeira proposta de resposta para você é: siga Jesus Cristo, tá? Nós estamos falando aqui que Jesus encontrou Filipe e deu um comando para ele: segue-me. Filipe fez isso. Filipe encontrou Natanael e agora ele vai falar para Natanael: Natanael, você não sabe o que aconteceu, achamos o Messias, segue ele também. Mas qual é a resposta de Natanael? Leia comigo aí, João 1:46, está escrito: disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Vem ver. Cara, você imagina Jesus, como ele foi pintado por Filipe a Natanael, né? Eu acho que não tinha honra maior, não existe nenhuma categoria humana mais exaltada do que Filipe chegar para Natanael e dizer assim: achamos aquele que os profetas e a lei fala a respeito. Isso vai muito além de um ser humano. Esse é o Messias, né? Agora existe um ditado que diz assim: cara, Jesus é nazareno, quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Então, a primeira resposta de Natanael é mais ou menos semelhante a uma resposta de uma vez que Jesus chega ali no tanque de Siloé e tem um rapaz que não consegue andar e diz assim: você quer ser curado? E o rapaz fala assim: eu quero, mas ninguém me joga no tanque para ser curado, né? Jesus fala assim: não, eu vou te curar. E Filipe chega para Natanael e fala assim: achamos a resposta da nossa vida que a gente precisa achar, e essa resposta vem de Nazaré. E ele zomba, ele despreza, que ele fala assim: mas de Nazaré, você acha que Jesus, você acha que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores vai estar enfiado num buraco desse, né? E eu quero falar para você agora, para entender um pouco do tom de desprezo de Natanael, nós precisamos compreender o quão Nazaré era insignificante, né? E como é que Nazaré ia ocultar uma joia tão majestosa, tão rara como Jesus Cristo? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que Natanael era de Caná da Galileia. Isso você extrai lá de João 21, versículo 2. Fala exatamente que Natanael vinha de Caná da Galileia. Caná da Galileia, ela ficava, segundo os estudiosos bíblicos, a 6 quilômetros a nordeste de Nazaré da Galileia. 6 quilômetros. O que é 6 quilômetros? É menos do que daqui de Matão a Silvânia. Eu tive hoje pesquisando no Google Maps, é quase 1/3 da distância de Matão a Dobrada. Matão a Dobrada dá 17 quilômetros no Google Maps, 6 quilômetros é quase 1/3. Matão a Silvânia dá 7 quilômetros, então é mais perto do que Matão a Silvânia. Isso quer dizer o seguinte, que era muito pertinho, e Nazaré, segundo os estudiosos, era um lugarejo que tinha mais ou menos 200 metros por 150 metros. 200 metros é 2 quarteirões, 150 metros, 2 quarteirões menores. Nazaré inteirinha era 2 quarteirões quadrados. Era menor do que um condomínio fechado hoje. Está entendendo? Então é provável que Natanael conhecesse grande parte das famílias que moravam em Nazaré. Tanto que Filipe vai apresentá-lo como o Nazareno, filho de José, porque é provável que aquelas pessoas que morassem ali perto conheciam os serviços de José, o carpinteiro, né? E vão fazer alusão de que Jesus é o filho de José. Quer dizer, Natanael conhecia bem aquele lugar, né? E Natanael então tinha razões para acreditar que daquele lugar não sairia o Salvador do mundo. Até porque
existia um pensamento corrente lá na capital, em Jerusalém, não era verdadeiro, mas era um pensamento corrente, que dizia que da Galileia não pode surgir profetas, né? Então eles xingavam, eles menosprezavam, eles vilipendiavam ali a reputação da Galileia. E tem mais, Flávio Joséfos era um historiador, né, que contou um pouco da história. Ele era um judeu romano, ele conta um pouco da história dos judeus, e ele faz uma relação das cidades da Galileia dos tempos de Jesus. E nessa relação das cidades da Galileia, simplesmente não constava Nazaré, de tão pequeno que era Nazaré. Quer dizer, Nazaré não era digna sequer de aparecer no mapa de Flávio Joséfos. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? Que Natanael pensou, gente? Que se de fato alguém com aquela personalidade, alguém com aquele poder, alguém com aqueles atributos estivesse em Nazaré, na remota hipótese de realmente o Messias estar em Nazaré, fatalmente ele ficaria sabendo. Fatalmente, de alguma forma, Jesus não conseguiria se esconder lá, né? Certo ou errado? Cara, isso me faz lembrar de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28, que o Espírito Santo diz que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Pois foi da vontade de Deus que Jesus, nascendo em Belém, se escondesse ou crescesse, formasse a sua personalidade lá nos cafundó do Judas mesmo, lá onde Judas perdeu as botas, que é lá em Nazaré. Tá bom? Esse é o contexto que explica para nós por que Natanael então ficou com o pé atrás, tá? O Filipe chegou e deu para ele uma excelente notícia. Qual foi a reação de Natanael? Ele ficou com o pé atrás, né? Agora eu pergunto para você, não é mais ou menos isso que acontece quando a gente vai apresentar Jesus a alguém que simplesmente ainda não conhece o seu amor libertador, a sua graça maravilhosa, a sua perfeita fidelidade e a sua deliciosa bondade, né? Quando nós apresentamos Jesus com todos esses atributos, com esse amor perfeito, com essa graça que tudo perdoa, que nos aceita como nós somos, que está disposto a nos pegar nos seus braços, nos colocar debaixo das suas asas, nos dar uma nova vida, consertar os nossos erros, colocar nossa vida no eixo e dar-nos promessas que nós nunca mereceríamos. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, é comum uma pessoa pensar assim, puxa vida, mas se existisse mesmo um amor igual você está falando, se Jesus realmente vivesse da maneira com que você está falando, como que na minha vida inteira eu não teria ainda experimentado Ele? Como que eu ainda não o vi? Como que eu ainda não o conheço? Como eu ainda não consigo entrar na intimidade dEle e viver tudo o que Ele tem para a minha vida? As pessoas vão tender a pensar da seguinte forma, bom, se isso aí fosse verdade, eu com certeza já o teria encontrado, né? E é isso que acontece com Natanael. Se isso aí fosse verdade, eu já teria encontrado Jesus. De alguma forma eu já teria ficado sabendo, tá? Agora, o que Filipe faz? E é aqui que eu quero, esse é o ponto hoje para nós. Qual é o retorno de Filipe? Filipe fala assim, se você não quiser acreditar em mim, não tem problema. O que Filipe fala? Vem e vê. Veja com seus próprios olhos. O que Filipe está dizendo? Natanael precisa ser apresentado pessoalmente a Jesus Cristo, para ele tirar
as suas próprias conclusões. Por quê? Porque isso ia contra tudo o que ele conhecia de mundo. Ia frontalmente, arrostava frontalmente a visão de mundo que ele tinha, né? E o problema, gente, não é desconfiarmos. O problema é o bloqueio que a gente costuma fazer com aquilo que é novo, né? O problema não é checar a informação. A Bíblia diz lá que quando Paulo estava pregando na sua segunda e terceira viagens missionárias, ele prega para um povo em Tessalônica que vai lá e bate nele, de maneira que ele tem que sair expulso da cidade, e ele chega em uma outra cidade chamada Bereia, onde moravam os bereanos, e a Bíblia fala que quando Paulo prega a mesma coisa que ele havia pregado para os de Tessalônica, os bereanos então pegam as escrituras e vão conferir se aquilo que Paulo estava falando era de fato compatível com aquilo que estava escrito. E então a Bíblia fala que muitos deles se converteram, porque Jesus é exatamente o cumprimento daquilo que os profetas disseram, daquilo que consta na lei, tá bom? Então o problema, gente, não é a gente desconfiar, mas a Bíblia diz assim: examinem tudo e retenham o que é bom. Até porque, queridos, se Natanael estava surpreso de Jesus sair não só da Galileia, mas sair de Nazaré, né? Galileia já era periferia, né? Se a Galileia é um buraco, Nazaré é o fundo do poço. Isso ia contra aquilo que ele imaginava. E eu quero dizer para você que, se isso ia contra a visão de mundo que ele tinha, o evangelho que nós pregamos, o evangelho exposto na Bíblia, também é uma narrativa frontalmente desafiadora ao senso comum. O evangelho, ele não é desse mundo. O evangelho é típico do reino de Deus. E a Bíblia fala que quem é amigo desse mundo constitui-se em inimigo de Deus. São dois sistemas antagônicos. Nós vivemos em um mundo estruturado sobre a busca do poder, da fama, do lucro, das vantagens pessoais, e o mundo interpreta tudo isso como sucesso. Mas o evangelho, ele rompe completamente com essa lógica egoística para se fundamentar no poder transformador de um amor sacrificial. E Deus, parte de Deus, fornecer o maior exemplo de todos, que é se encarnando e se humilhando na forma de homem e morrendo na cruz do Calvário, sendo cuspido na cara, sendo o Rei dos Reis, recebendo uma coroa de espinhos, sendo desprezado por um monte de gente, por todos praticamente, mas assim mesmo ele amou até o fim. Esse é o Evangelho. E se esse é o Evangelho, e se as coisas são assim realmente, nós não temos o que temer, porque é esse Jesus que veio nos apresentar esse Evangelho, que é um Evangelho que nos ama até o fim e quer transformar a nossa vida, e nos promete que nós vamos retornar a casa do nosso Pai, a nossa pátria celestial, onde não haverá mais um pingo de lágrima de sofrimento, tá? Mas aí então nós olhamos para a nossa vida, essa pandemia, esse desemprego em massa, essa onda de miséria, tanto econômica quanto moral, quanto de uma série de ordens, e diz que, cara, simplesmente não parece que o Evangelho é verdadeiro, assim como não parece que Jesus está lá em Nazaré, cresceu em Nazaré, né? Não parece que um amor desse que você está falando, que Jesus me ama como você está falando, simplesmente não parece, por tudo aquilo que eu vivi, né? Por tudo aquilo que eu já experimentei, tanta maldade, só tem maldade atrás de maldade, mentira atrás de mentira, gente querendo levar vantagem pessoal. E onde está Deus diante de todo esse tropé? Pois bem, sobre o ponto aí que não parece, eu tenho duas respostas para te dar. Primeiro,
O Evangelho é uma realidade espiritual, e realidades espirituais se discernem espiritualmente. Então não adianta nós julgarmos o mundo espiritual com categorias temporais, tá? É por isso que Deus vai estabelecer um outro regime, e Deus diz assim na Bíblia: é impossível agradar-me sem fé. É impossível agradar a Deus sem crer que Ele recompensa aqueles que o buscam com um coração puro e contrito. Segundo lugar, para você que acha que não parece que Deus é o Rei dos Reis, que Deus ainda tem a soberania sobre esse mundo. Segundo lugar, você sabe bem que nesse mundo, você sabe disso, que nesse mundo vigora a síndrome do Denorex, Essa daqui é só para quem viveu nos anos 80. Ô Sidney, você lembra dessa? A Sandra lembra dessa. O André e a Jennifer, que são mais novos aqui, não conhecem. Mas você pode bater na internet lá. O Denorex era um shampoo que a propaganda dele falava assim: parece, mas não é. Parece igual aos outros, mas é muito melhor, Então o mundo vive essa síndrome do parece, mas não é. Não é verdade? Nessa vida, às vezes parece que o ímpio é mais feliz. Às vezes parece que o mal prevalece. Parece que o pecado é mais vantajoso. Parece que a honestidade não vale a pena. Parece que perdoar é impossível, está acima das minhas forças. Parece que é o sol que gira em torno da terra. Tem gente que parece rica, mas está quebrada. Tem gente que parece santa, mas é um sepulcro caiado, cheio de verme por dentro. Tem gente que parece bem intencionada, mas na verdade esconde os seus verdadeiros propósitos. Tem gente que parece que é doutor, que é expert num assunto, mas é pura lábia, 171 estelionato. Tem gente que parece madura, mas ainda é infantil. Aí você pode jogar mais 150 mil exemplos do tanto que esse mundo parece, mas não é. Eu quero dizer para você, pode parecer que Jesus não sairia de Nazaré, mas Jesus sai de lá. Pode parecer que um amor igual esse de Jesus não exista, mas eu quero dizer para você que esse amor existe. E Ele está dizendo para você nessa noite: segue-me, segue-me e você vai conhecer o maior amor do mundo, a maior história de amor do mundo, tá? Nós vivemos em um mundo em que a verdade, ela quase sempre não está na superfície, e isso exige um trabalho, isso exige uma perseverança, isso exige desprendermos força, isso exige nós acertarmos a direção, isso exige sabedoria, a fim de prospectar a verdade, tá certo? Por que você acha que Jesus costumava revelar o reino de Deus em parábolas? Não seria muito mais fácil se Ele falasse diretamente? Então os discípulos vão dizer: Jesus, por que o Senhor fala em parábolas? A gente não entende nada. E Jesus chega para os discípulos e fala assim: eu falo em parábolas porque vocês vão receber a minha explicação. O Espírito Santo de Deus vai informar o espírito de vocês as coisas espirituais, mas o povo, eles vão ouvir, mas não vão entender. Porque eles ouvem de mau grado, eles não aplicam o coração em entender as palavras de Deus, eles não aplicam os ouvidos em ouvir a palavra de Deus. É por isso que a profecia de Isaías vai se cumprir, para que eles olhando não vejam, ouvindo não ouçam, compreendam com o coração e assim eles não se convertam. Está entendendo? Então, conhecer o amor de Jesus, experimentar essa caminhada maravilhosa com Jesus, vai demandar de você renúncia do mundo, vai demandar de você perseverança, vai demandar de você um coração dedicado a conhecer a vontade do Mestre, tá bom? Eu quero dizer então que você precisa ser diligente para conhecer e experimentar as coisas do alto. Tá bom? Por quê? Porque
Às vezes, para conseguir um emprego, nós fazemos cursos, não é verdade? As nossas crianças, para que elas tenham bons empregos, para que elas fiquem sabendo as coisas, quantas horas elas não passam? Agora as mães e os pais, mais do que nunca, estão entendendo isso, porque as crianças estão dentro de casa. Quantas horas as crianças têm que ficar sentadinhas naquelas cadeiras para poderem aprender as coisas dessa vida? E quanto tempo nós investimos no nosso relacionamento com Deus? Para alcançarmos a intimidade de Deus, para reconhecermos a vontade de Deus. Não é incompatível isso, queridos? Se Deus é o mais importante na nossa vida, se nós amamos a Deus acima das outras coisas, naturalmente nós vamos investir o nosso coração, o nosso tempo e os nossos recursos, mais do que as outras coisas que nós julgamos que são inferiores ao conhecimento de Deus. Eu quero dizer para você que experimentar o amor de Jesus, o amor de Deus pela sua vida, é um ato como a salvação personalíssimo. É um ato intransferível. Sabe, pais e mães podem abençoar os seus filhos, mas não podem livrá-los do mundo, porque eles estão no mundo. Os pastores podem alimentar as ovelhas, mas não podem salvá-las do inferno. Só Deus pode fazer isso, através do sangue de Jesus Cristo. O que eu quero dizer para você, meus irmãos? Que esse segue-me, esse chamado que Jesus tem para você, é seu. O chamado que Jesus tem para mim é meu. O chamado que Jesus tem para o André é para o André. Eu estou falando que essa inquirição espiritual, ela é exclusivamente pessoal. É preciso um envolvimento individual com o Salvador Jesus Cristo. Sabe, um professor, ele pode ensinar a classe inteira, mas o aprendizado é no varejo, é um a um. Jesus, ele pode ensinar uma multidão, mas só vai aprender mesmo aquele que abriu o coração, aquele que aplicou o coração, aquele que ouviu de bom grado, e o Senhor vai poder falar ali intimamente ao coração dele. Você está entendendo? Minha irmã e meu irmão, como pastor e pregador, eu assumo compromisso aqui público, no ar, isso vai para a internet, eu assumo compromisso público de me consagrar diante do altar de Deus para oferecer a você o melhor alimento que eu venha a obter junto ao Espírito Santo de Deus. Eu assumo esse compromisso. Eu quero ministrar na sua vida tudo aquilo que eu tenho aprendido de Deus. Agora eu preciso ser franco com você. Se esse for o seu único alimento espiritual, o sermão do pastor, o culto no domingo à noite, aquela reunião lá na igreja, eu quero dizer para você que isso não vai sustentar uma caminhada com Jesus. Isso é muito pouco. É maravilhoso nós estarmos juntos. Deus falou comigo, eu quero que Deus fale com você da mesma maneira que Ele falou comigo. Só que eu quero dizer para você que o chamado de Jesus a segui-lo se expressa em uma espiritualidade que vai muito além daquela que depende exclusivamente da dimensão coletiva, da nossa comunhão na igreja. E com isso, meus queridos, eu quero dizer para você que você tem sim que seguir a Cristo no nível comunitário, porque faz parte da nossa fé. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Jesus, e como corpo nós estamos indelevelmente unidos, e a dimensão coletiva da nossa fé, ela é extremamente importante. Nós não podemos olvidá-la, nós não podemos ignorá-la, nós não podemos esquecer dela. Só que é o seguinte, ela não é a única. É preciso que você aprenda a seguir o Mestre no recôndito da sua alma. É preciso que você tenha momentos a sós com Deus. É preciso que você invoque a presença de Deus lá no seu quarto de dormir, lá na cama, lá no seu leito com o seu cônjuge, lá no quarto com seus filhos, lá na sua mesa onde você toma suas refeições, lá no seu escritório, lá na sua sala de aula, onde quer que a planta dos seus pés pisarem, ali, se o verdadeiro adorador está ali, e se ele é um templo do Espírito Santo,
onde há o Espírito Santo, há liberdade para que Deus manifeste a sua glória sobre a sua vida. Estão entendendo? Esse seguir o mestre, ele tem uma conotação pública, mas ele tem uma conotação também privada. E o que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos? Eu quero hoje quebrar aqui uma mentira do inferno, que talvez ainda esteja aí presente na sua mente, que é qual? Achar que a oração do pastor é mais importante do que a oração de um membro. Não é, meus queridos. Achar que a oração do pastor é mais forte do que a oração de um membro. Não é, meus queridos. E eu não estou tirando o meu time de campo. Eu oro pela sua vida e faço isso com extremo prazer, não tem problema nenhum com isso. O que eu quero é que você não seja dependente. Eu quero que você aprenda a ter uma espiritualidade que não seja viciada em intermediários, que podem ser imagens, que podem ser biografias, que podem ser coisas, podem ser pessoas, podem ser instituições. Eu quero que a sua espiritualidade não seja dependente de mais nada, de nenhuma criatura, seja dependente somente do Criador. É para isso que Jesus disse para você: segue-me, porque Ele abriu ali a possibilidade de você ter acesso diretamente através de um novo e vivo caminho instaurado pelo sangue precioso dele derramado na cruz, a sala do trono de Deus. Tá bom, meus queridos? Eu quero quebrar aqui em nome de Jesus uma mentira que é tão largamente esparramada no meio cristão, que é achar que o templo da igreja é um lugar mais santo do que a casa onde os membros da igreja moram. Isso é mentira, meus queridos. Porque se o Espírito Santo habita em você, se você nasceu de novo, santo é o lugar onde você está. Você, quando é templo do Espírito Santo, quando você segue Jesus, quando você une o seu destino com o destino de Jesus, o seu caminho com o caminho de Jesus, Jesus santifica onde você está. É a planta dos seus pés que vai determinar se ali é um lugar santo ou não, porque a presença de Deus chega junto com todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. É por isso que Jesus tinha autoridade para frequentar a casa dos pecadores. É por isso que Jesus tinha autoridade para ir onde estavam prostitutas e sem com isso se contaminar. Por quê? Porque onde ele estava, Deus chegava junto. Diferente daquela concepção religiosa de que nós tenhamos que ter ali milindres para não nos contaminar com o mundo. Querido, seja cheio do Espírito Santo de Deus, faça da sua casa um lugar cheio do Espírito Santo de Deus, vá feliz para a sua casa, assim como você vai feliz para a igreja, porque a igreja é um lugar tão santo quanto a sua casa pode ser santa, tá? E eu quero aqui dizer também para você que não caia na mentira de achar que há algum cômodo na igreja que seja mais sagrado do que o seu quarto. Não existe, meu irmão. O lugar mais sagrado do mundo é o lugar onde o Espírito Santo de Deus se faz presente. O lugar mais sagrado do mundo é o lugar onde Jesus Cristo está presente. O lugar mais sagrado do mundo é o lugar onde Deus está presente. E se 2 ou 3 estiverem reunidos lá na sua sala, se você estiver brincando com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, se vocês se invocarem a presença de Deus ali no quarto, ali no quintal, ali na cozinha, onde você estiver, ali é um lugar sagrado, porque ali Deus se faz presente. Amém? Eu quero dizer para você que filho de Deus não vive de culto em culto, filho de Deus não vive de acampamento em acampamento, meu irmão, porque filho de Deus segue Jesus, filho de Deus acorda e dá graças a Deus, porque o Senhor está pronto para colocá-lo debaixo das suas asas, para ele ser vitorioso no seu dia, e quando ele vai dormir, ele dá graças a Deus, porque ele caminhou aquele dia com Jesus Cristo. Amém? Amém, queridos. Então, caminhando aqui para o nosso encerramento, tá? Nem sei que horas são, mas eu quero caminhar aqui para o nosso encerramento e dizer para você que uma espiritualidade saudável
tanto nesses tempos de pandemia, quanto fora desses tempos de pandemia, ela é satisfatoriamente nutrida no particular com Deus e na adoração coletiva. Nós precisamos dessas duas pernas para que possamos andar com Cristo Jesus. Temos que ter o nosso relacionamento pessoal com Ele. Temos que ter o nosso relacionamento comunitário com Ele, tá certo? Eu joguei uma frase aí que vai acompanhar o nosso vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook, que eu escrevi assim, ó: com as igrejas fechadas, Deus está despertando a consciência do seu povo para o fato de que Ele é a fonte da vida, e não a igreja que se confunde com o templo. Por favor, entenda bem o que eu estou querendo dizer, pois eu não quero diminuir a gigantesca importância da dimensão corporativa da adoração. Entretanto, eu quero sim arrancar a máscara de uma religiosidade viciado em algo ou alguém que não seja o próprio Criador. Siga Jesus Cristo, depois você vai seguir o resto. Amém, queridos? Então, eu quero dizer para você que a suspensão temporária dos cultos não fragiliza a fé do crente, mas revela a fragilidade da religião que o fiel usava a igreja como pedra angular da sua fé. Eles podem fechar a igreja, mas eles não podem fechar a igreja. Eles podem fechar a igreja visível, mas ninguém pode fechar a igreja invisível. E a igreja invisível não é feita de pedras, não é feita de mármores, não é feita de ouro, prata, vidros. A igreja invisível é a igreja formada pelas pedras vivas. E pedras vivas são aquelas que andam junto com Jesus. Jesus se apresentou como a pedra angular do templo. E esse templo é construído com Jesus tendo a pedra angular, eu e você se tornando então as pedras vivas. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero encerrar com o seguinte pensamento. Você já viu uma pessoa que frequentou a igreja a vida inteira e ainda continua sendo um crápula? Você já viu uma pessoa que frequentou a igreja durante anos e não mudou em nada a sua vida? Pois eu quero dizer para você que é possível uma pessoa frequentar a igreja a vida inteira e não caminhar com Jesus. Perder o núcleo da fé cristã, perder aquilo que legitima a nossa vida com Deus, que é caminharmos com Jesus. E essa palavra de hoje visa a você não cair nessa armadilha. Amém? Caminhe com Jesus, viva com Jesus. Filipe disse a Natanael: vem e vê. E eu quero dizer para você que talvez ainda não experimentou esse amor puro e verdadeiro de Cristo Jesus, venha e veja. Participe dos cultos públicos, mas também seja diligente no seu momento pessoal com Deus. Não se permita passar um dia sequer sem guardar um tempo de oração, sem guardar um tempo de meditação na palavra de Deus, porque quando nós não deixamos tempo para Deus, nós estamos falando para Ele que a gente até gosta dEle, mas que as outras coisas são mais importantes. Não é assim que as nossas esposas falam para nós, quando a gente não dá tempo para elas? Elas estão com razão, estão cobertas de razão. Se a gente fala que Deus é importante para nós, mas nós não temos tempo para Ele, significa na prática que as outras coisas são mais importantes do que Deus. Faça de Jesus o centro da sua vida. Faça de Jesus o seu alvo, o seu mestre. Tenha um encontro com Jesus e você vai ter então uma espiritualidade sadia. E você vai ter então a possibilidade de experimentar as promessas que já começam agora e que só vão terminar na vida vindoura. Amém, queridos? Eu quero dizer então que a essência da adoração não é ir à igreja. A essência da nossa religião cristã é andar com Jesus. E eu quero dizer para você que você pode fazer da sua igreja a sua casa. Mas isso eu vou tratar melhor na semana que vem. Como fazer da minha casa
a igreja. É isso que nós vamos conversar melhor a semana que vem, e eu quero que a sua casa seja inundada com a graça e o perdão de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Dou graças a Deus, então, por encaminhar aqui o nosso culto, né? Você que teve a oportunidade de mandar aqui para nós aí os seus pedidos de oração, agora nós vamos passar para esse momento, tá? Nós vamos agora interceder pelos seus pedidos de oração. E eu quero dizer para você que vai ser uma bênção nós fazermos isso, e quero convidar você que ouviu essa palavra a colocar em prática. Entenda você que nós vamos orar juntos com você, e isso é maravilhoso quando a igreja se reúne para orar, mas também eu quero que você entre na presença de Deus e viva ali aquilo que Deus tem para a sua vida. Vou chamar aqui minha querida irmã Jennifer, ela vai ler os pedidos e vai orar com eles. Nós estaremos aqui ao lado e vamos orar juntos, tá? E eu volto já já para impetrar a bênção sobre a sua vida. Amém. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, né? Obrigada aí, pastor, pelo privilégio, pelo convite. Vou estar aqui então orando, né, pelos pedidos de oração. Estava ali anotando. Anotei aqui por bloco. Então eu vou estar orando primeiramente pela saúde, tá? Quero aí que vocês fechem seus olhos, estejam também em oração. Amém? Por este momento aqui nós vamos estar orando, intercedendo a Deus, pedindo que Ele venha nas nossas vidas aí com a sua graça, com a sua misericórdia. Amém? Em nome de Jesus. Pai, estou aqui na Tua presença, Senhor. Estamos aqui orando, Pai, por esses pedidos, ó Pai. As pessoas que estiveram ali, Senhor, ó Pai, anotando os seus pedidos de oração. Ó Deus, pessoas que pediram ali pelas vidas, Senhor. Ó Deus, aqui, Pai, pela saúde, Senhor. O primo do Darcio, Deus, que se encontra ali internado pelo Covid-19. Senhor, tenha misericórdia daquela vida, Senhor. Te pedimos que o Senhor intervenha sobre ele. Ó Deus, venha trazendo cura. Pai, venha trazer libertação, Senhor. Nós não aceitamos, ó Deus, aquela doença. Nós, como igreja, Senhor, levantamos um clamor, Pai, que o Senhor venha, Espírito Santo, cobrir a vida do primo do Darcio. Ó Deus, ser com ele, liberte a vida dele, Senhor. Tira todo o vírus, ó Pai, que está ali, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, que ele volte para casa e saiba que o Senhor o curou e o libertou daquele vírus, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, o Edson, a Matilde, Pai, ó Deus, e a família, pede ali também, ó Deus, que o Senhor os livre de todo o mal. Ó Deus, e também ali, Pai, pelas bodas, ó Deus, que eles iniciaram, as alianças novas deles, meu Pai. Ó Deus, sei com eles, ó Pai, aquele casamento, Senhor. Ó Deus, pela união deles, que eles continuem firme na Tua palavra, no Teu caminho, Senhor. Ó Deus, que ele não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, que o Senhor seja com eles, um casal abençoado, ó Deus, que vai seguir um relacionamento sério contigo, Senhor. Proteja também de todo vírus a família, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, cobre a casa deles com o Teu sangue, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Também te pedimos pelo primo da Sandra Gonçalves, Senhor, que ele não está bem da saúde, estará indo lá se consultar com o médico. Deus, nós não aceitamos, Pai, nenhum tipo de enfermidade sobre a vida dele, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que os médicos, ó Pai, possam se surpreender, ó Pai, que não seja nada grave, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, livra, papai querido, aquele moço, Pai, de toda a dor que ele está sentindo, Pai, de tudo aquilo que ele está sentindo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, cura a vida dele, ó Pai, do íntimo dele, Senhor, do físico dele, traga ele para a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, aleluia. Pai, também te pedimos pela Érica, Deus, que pediu ali pelo pai de uma amiga que está com câncer, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, sabemos que quando o Senhor foi pela cruz ali, caminhando pela cruz, Senhor,
Tu levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, Senhor. Em nome de Jesus, lança fora este câncer, Pai. Em nome de Jesus, como igreja, Pai, levantamos um clamor, Senhor. Em nome de Jesus, não conhecemos Ele, mas que o Senhor venha, Pai, trazendo a cura que Ele tanto precisa, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que quando Ele voltar aos médicos, os médicos se surpreenderão, ó Deus, pela notícia que Ele terá. Ó Deus, em nome de Jesus, que não haverá mais câncer algum sobre a vida dele. Em nome de Jesus, ó Deus, sê com ele, fortaleça ele, a saúde dele, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Também te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, pela Euzélia, nossa avó, Papai querido, que não está se sentindo bem, Senhor. Não sabemos o que se passa sobre a vida dela, Pai, mas o Senhor sabe, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoe a vida daquela avó querida, que tanto ora por nós, que tanto intercede, Senhor. Sabemos que ela tem uma vida de oração, sabemos que ela é íntegra com o Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, seja o que for que estiver, ó Pai, aí colocando sobre a vida dela, Senhor, nós não aceitamos que Satanás venha ser lançado fora sobre a vida da Euzélia. Em nome de Jesus, qualquer tipo de dor, enfermidade, em nome de Jesus, Pai, cure ela, que ela possa amanhã se levantar e se sentir melhor, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Oh Espírito Santo, a Matilde também pediu oração, Pai, pela Jane, ó Deus, que está com dor no estômago e na perna, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Senhor, essas dores que tem tanto incomodado os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, sabemos que tu és o médico dos médicos, Pai. Em nome de Jesus, sabemos que o Senhor está aqui orando, ouvindo a nossa oração, Papai querido. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos, cura aquela vida, Pai. Em nome de Jesus, nós não aceitamos, Senhor, essa enfermidade, Pai. Aqui orando, Pai, com alegria, Senhor, sabendo que amanhã já não estará mais com nenhuma dor essas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, e darão os testemunhos, Pai, para nós, ó Deus, que o Senhor curou. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, gera fé nos teus filhos também, para estar ali orando, ó Deus, acreditando que receberão uma cura, em nome de Jesus, Senhor. Amém, orando, Deus, pelos aniversariantes da semana, Senhor, pela Patrícia Cardoso, Deus, que está fazendo aniversário hoje. Oh, Papai, obrigado por esta vida, obrigado por mais um ano de vida, que ela possa ali se sentir muito amada, Senhor, em nome de Jesus, abraçada por nós, ó Deus, em nome de Jesus, colocando saúde na vida dela, Pai. Nós desejamos toda a alegria, toda a felicidade que vem do alto sobre a vida dela, Senhor, em nome de Jesus, que ela possa também experimentar, ó Deus, esse relacionamento contigo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que ela se sinta bem, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, também pela avó do pastor Kleber, Deus, que está ali fazendo 94 anos, glória a Deus por esta vida, Senhor, abençoe, Deus, aquela avó, Papai querido, ó Deus, em nome de Jesus, a saúde dela, firme e forte aí, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, que ela receba experiências cada vez mais com o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, abençoe, Senhor, cura, em nome de Jesus, ó Pai, abençoe as nossas vidas, ó Deus, obrigado também, Deus, pela vida do Darcio ali, Pai, ó Deus, da Sandra e do Sidney, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que tem tanto lutado, Pai, por nós, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que tem se esforçado aí pelas lives, Senhor. Nós acreditamos, ó Deus, nessas vidas, ó Pai, que o Senhor é com ele, Espírito Santo de Deus, continue fortalecendo, abençoando a vida dos teus servos, ó Deus, o casamento deles, Papai querido, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, cobre a vida deles com o teu sangue, Senhor, em nome de Jesus, leve nós de volta para casa em segurança, Senhor, livra-nos, ó Deus, de todo mal, abençoe as nossas vidas, guarde cada vida que ouviu esta palavra, Senhor, nesta noite, ó Deus, ó Pai, que todos possam experimentar de um grande relacionamento contigo, Deus, ó Pai, de um grande relacionamento contigo, Pai, em nome de Jesus, que nada venha nos impedir de encontrar um encontro pessoal com o Senhor, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos, clamamos, em nome de Jesus Cristo, amém, glória a Deus, amém, queridos, espero que vocês aí tenham recebido essa oração, em nome de Jesus. Aí tem mais alguns pedidos aqui, vou estar orando, recebemos mais alguns pedidos aqui, amém, é saúde também, em nome de Jesus,
a mãe da Rita, Senhor, a Sirlene, da Dorati, da sua família, pela Adriana e o Dudu, em nome de Jesus, da Silvinha, em nome de Jesus, ó Pai, também ali pela oração, ó Pai, por eles, ó Deus, pela saúde deles. Senhor, nós cremos, ó Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, nós clamamos, ó Deus, em nome de Jesus, que não haja enfermidade alguma. Sê com eles, Pai, cobre com o Teu sangue, derrama o Teu bálsamo de cura sobre a vida daquelas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, seja o que for que estiver acontecendo com eles, qual for a dor, qual for o local, nós clamamos agora como igreja, tira aquela dor, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, sê com eles, ó Deus, em nome de Jesus nós clamamos. Espírito Santo, nós cremos, ó Deus, no Senhor, nós cremos nas Tuas misericórdias, nós cremos naquilo que o Senhor pode fazer, como igreja clamamos, em nome de Jesus, liberte, Senhor, cure eles, em nome de Jesus te pedimos, amém, glória a Deus. Acho que é isso, amém, que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, vão em paz, vão em segurança aí nesta noite. Amém? Glória a Deus, pastor. Obrigado, minha querida irmã Jennifer. Queridos, a Jennifer nasceu para interceder, você sentiu, né? É uma bênção, uma bênção. A Jennifer, o André, casal abençoado. E você também aí que quer viver aí debaixo da bênção de Deus, eu quero convidar você agora a participar conosco das nossas células virtuais, né? De segunda a sexta-feira, nós temos aí nos encontrado virtualmente e a gente trabalha tópicos específicos, né? Também relacionando a fé às dificuldades, aos dilemas, aos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Nós chamamos de grupos pequenos exatamente para que a gente tenha ali um real sentido de família, né? Então aquele grupo pequeno é uma referência onde você, se quiser, pode abrir ali o seu coração, você vai contar com pessoas que vão estar orando por você, com você e cuidando ali de alguma coisa que você de repente queira ou precisa, e vão estar ministrando um estudo da palavra de Deus também para que você possa crescer, tá bom? Então ocorre de segunda a sexta-feira, às 20 horas. Se você tem participado conosco, né? Dá um joinha aí, né? Eu não estou vendo, mas dá um joinha aí. E se for bom, né? Se tem sido bom, dá um joinha. Se você não tem participado conosco, eu quero dizer para você que vai ser uma honra e uma alegria muito grande contar com você também, tá? Escolha aí um dia de segunda a sexta-feira, manifeste-se. Pode ser no YouTube, no Facebook, no WhatsApp de alguém da igreja, se você tem, manda para nós e nós vamos incluir você em algum desses grupos, né? De segunda a sexta-feira com o maior prazer, tá bom? Eu quero dar um último recado aqui, que está chegando aí o nosso treinamento missionário. Você pode ver aqui do meu lado, aqui na telinha, o Sidney vai jogar aí, o nosso treinamento missionário chamado Conectando Chamados. É o treinamento que é feito pelo CIEMAL. O CIEMAL é a Confederação das Igrejas Metodistas da América Latina. E hoje o secretário é lá no Panamá, e o nosso amigo missionário Felipe também atua como missionário no Panamá e ele ajuda na organização. E eu tenho uma notícia excelente, aliás, duas notícias excelentes. Primeiro, para você que deseja aí se capacitar nessa área missionária, é um prato cheio, porque haverá ali professores vindo do mundo inteiro, da América do Norte, do Sul, da África, da Ásia, da Europa. Vai ter gente muito boa ministrando ali as palestras, para que você possa se capacitar, e vai ser dos dias 4 a 9 de agosto, sempre ocorreu presencialmente. Porém, em virtude da pandemia, que o Panamá também está no mesmo barco que a gente, agora esse curso vai ser
pela internet, vai ser via internet, vai ser online. Então, nesses dias, as palestras serão ministradas, você terá a possibilidade de interação, mas elas vão acontecer na língua do palestrante. Porém, para você que fizer a inscrição, esse material vai ficar disponibilizado até dezembro, então você vai ter até dezembro para poder assistir às aulas, e o material arquivado já vai vir com a legenda para você aproveitar ali as palestras na sua língua nativa. Olha que legal, o valor caiu muito, o valor de inscrição é R$50, e o Felipe ainda nos presenteou para algumas igrejas do Brasil, ele está oferecendo algumas bolsas com 50% de desconto. Então, por uma inscrição que custa $25, não é reais, eu falei errado, por uma inscrição que custa $25, você que tem um chamado missionário, vai ter aí um prato cheio para você aí, com pessoas do mundo inteiro, vão trazer experiências aí que estão acontecendo no mundo inteiro a respeito do que Deus está fazendo no mundo inteiro, né? E você vai sair com o coração aquecido, tá bom? Maiores informações pode nos procurar no Facebook, no WhatsApp, no YouTube, no Instagram, onde você quiser, tá bom? Esses são os nossos recados para hoje. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, quero abençoar, quero impetrar a bênção aí sobre você. Antes disso, eu quero falar Edson e Matilde, que fizeram 32 anos de casados esses dias atrás. A irmã Jennifer já orou e eu quero orar de novo, porque a semana passada, era para eu ter orado a semana passada, então eu vou orar agora aqui pela vida de vocês, tá bom? Vou orar por você que está nos acompanhando até agora e quero despedir você na bênção do Senhor, tá? Senhor nosso Deus e Pai, eu te louvo pela aliança do Edson e da Matilde e rogo para que o Senhor consagre esse casamento, para que o Senhor consagre aquela casa, para que tu faças, ó Pai, dessa união, ó Pai, um pedacinho do reino do Senhor aqui em Matão e na nossa terra. Então que o Senhor os livre de todo mal, que o Senhor seja para eles a terceira ponta de uma corda que nunca vai se romper, mas que eles permaneçam juntos até o Senhor os chamar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e eu te glorifico pela liberdade que o Senhor nos concedeu essa noite, de nos reunirmos aqui em torno da Tua Palavra. Eu te louvo e eu te glorifico pela vida de cada irmãozinho que esteve conosco. E eu rogo ao Senhor agora, Pai, sopra o Teu Espírito Santo sobre a casa de cada um deles. Que o Senhor traga alívio, que o Senhor traga o cumprimento das Tuas promessas. Que o Senhor possa dizer em alto e bom som: siga-me, siga-me, filho amado, siga-me, filha amada. E é isso que o Senhor tem para fazer na sua vida. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso inunde a sua casa, a sua mente, o seu coração. Que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo também venha consertar todo o seu passado e te dar esperança de um futuro maravilhoso. E que a doce consolação e as lições maravilhosas e profundas do Espírito Santo unjam a sua vida, a sua família e tudo o que diz respeito à sua existência. E assim nós oramos. Amém. Obrigado, meu querido. Até as células então essa semana, e se nós não nos vermos antes, até domingo que vem às 19 horas aqui nesses mesmos canais. Sejam abençoados. Um grande abraço.